Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a esta edição. Eu sou a Caroline Povoleri e você acompanha comigo agora as principais reportagens da HIT. O turismo tem ganhado destaque no Brasil e no mundo. Isso porque o tema está em crescimento neste ano. Quase 5 milhões de estrangeiros já visitaram o Brasil em 2023 e injetaram bilhões de reais na economia do nosso país. Beleza natural e cultura pulsante de norte a sul do Brasil. Elementos que atraem turistas do mundo todo. O Brasil tem sido destino frequente dos viajantes. De janeiro a outubro de 2023, o país recebeu quase 5 milhões de turistas estrangeiros, mais que o dobro do mesmo período de 2022. As visitas movimentaram cerca de 28 bilhões de reais na economia, superando a marca de 2019, período pré-pandemia. Segundo um levantamento do Banco Central, em outubro, os turistas estrangeiros injetaram na economia nacional mais de 3 bilhões de reais, se consolidando o melhor mês de outubro para o setor nos últimos 10 anos. Os vizinhos argentinos são os que mais desembarcaram no país em 2023. Em seguida estão os americanos, paraguaios, chilenos e uruguaios. Outro termômetro do turismo são as visitações ao Cristo Redentor. Elas aumentaram 34% no primeiro semestre em comparação a 2019, antes da pandemia. Se os gringos estão explorando mais o Brasil, os brasileiros também embarcaram nessa tendência, o que fez o turismo nacional disparar nos últimos meses. Dados do setor apontam um crescimento de mais de 11% em 2023. De acordo com a entidade, o número se explica pelo fato de os brasileiros estarem investindo mais em viagens, o que vai manter o setor aquecido nos próximos meses, principalmente com a chegada do fim do ano. Com o setor movimentado, a geração de emprego formal também cresce. Em outubro, o turismo brasileiro foi responsável pela criação de mais de 20 mil postos de trabalho com carteira assinada. Se por um lado o turismo estimula a economia e a geração de empregos, viajar gera um prazer inigualável. Que o diga a Ana, que já está de malas prontas para passar as festas de fim de ano com a família. Ela faz questão de exaltar as belezas do seu estado. Sou de Arapiraca, Alagoas, então vou visitar a família. E o que mais tem de legal na sua terra? O povo. O povo é maravilhoso, mas a cidade é uma cidade muito gostosa, turística, né? Praias lindas, o Nordeste é maravilhoso. Venham conhecer Maceió, a capital de Alagoas, uma das capitais mais lindas que nós temos aqui no nosso país. Vamos explorar o Brasil. Muito, muito, muito. Valorizar o nosso país. E falando em praias, mas dessa vez do lado negativo, os impactos causados pelos alargamentos nas praias de Santa Catarina foram revelados em um estudo da Universidade Federal do Estado. Mexer na areia parada no fundo do mar está contaminando o ar e o solo de outras localidades. Estudos realizados por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, apontaram que as obras de alargamentos das praias, como as de Balneário Camboriú, Ingleses, Jurerê e Canasvieiras, estão causando consequências também às orlas vizinhas, além de provocarem poluição da água e do ar. No documento, os especialistas propõem estudos mais detalhados sobre os impactos das megas obras em Santa Catarina, além da atualização das resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CONSEMA. O texto é o que rege esse tipo de projeto no estado. Os pesquisadores também afirmam no documento que os aspectos econômicos não devem ser justificativa única para a execução dessas obras e que esses alargamentos funcionam apenas
como medida temporária contra erosões litorâneas e que não há certezas que o mar volte à sua origem. Segundo o estudo, essas licenças e autorizações para as obras devem ser levadas em consideração e saber sobre a extensão da poluição do ar e da água que é provocada pelos serviços. Na água, a explicação é que a degradação ocorre, por exemplo, quando a areia é retirada do fundo do mar para aumentar a orla. Esse processo mexe em materiais que estavam imobilizados abaixo da areia. O serviço causa alteração do ecossistema da praia, por isso precisa ser dimensionado detalhadamente. Um exemplo citado pelos pesquisadores da UFSC é a formação de degraus na faixa de areia e mais de 80 metros engolidos pelo mar na praia de Balneário Camboriú. A situação ocorre menos de 2 anos após o fim dos serviços. E ainda em Santa Catarina, a cidade de Criciúma transformou o X-salada em patrimônio imaterial, tamanha é a sua paixão pelo lanche. Bom dia. Sim. Ok, com salada, 100 gramas. Ok. 2 bacon e 1 galinha com gostinho. Ok? Vou tirar do balcão? Tá bom. Meio-dia? Ok, estará pronto. Obrigada e tchau, tchau. Coloca na chapa, prepara o pão e no final coloca muita maionese caseira. Esse é o patrimônio imaterial de Criciúma, uma cidade que hoje tem mais de 60 estabelecimentos que trabalham vendendo essa iguaria local. São pouco mais de 215 mil habitantes na cidade. Em algumas lanchonetes, elas chegam a confeccionar por noite mais de 2 mil lanches. E não fica só restrito ao final do dia. Hoje, ele também é vendido no horário do almoço. Olha, até que não me surpreende, porque a gente vê que é uma comida um pouco mais calórica, apesar de ser bem completa, né? E fica uma fácil digestão quando tu almoça, muito mais do que comer à noite, né? Apesar de que sai muito mais à noite. Mas seria o ideal, na verdade, né? Comer no almoço, eventualmente é uma boa refeição. Sem um local específico de origem, a cidade adotou o X-salada e é o lanche preferido dos consumidores jovens. Ele chegou ao sul catarinense em meados da década de 80. O Simon hoje é empresário do ramo, mas essa paixão pela venda da iguaria criciumense começou lá atrás, na adolescência. O X, a carne, a maionese caseira, que é a marca registrada, ela realmente fez parte da nossa história. Minha mãe também já trabalhou com isso, minha mãe e meu pai, lá no início dos anos 90. Cada um tem o seu segredinho para deixar o lanche mais atrativo, mas o importante é seguir as regras básicas, como o pão, a salada e, é claro, os grãos e o toque especial, a maionese caseira. Tem um segredo no preparo. A nossa é um pouquinho diferente, vai ver as imagens, ela tem uma consistência um pouquinho diferente da maioria. Mas é porque a receita foi sendo aperfeiçoada, a gente teve que estudar um pouquinho. Eu peguei uma receita lá do início, como falei, dos anos 90, mas eu tive que aperfeiçoar, fazer um pouquinho diferente, colocar o meu toque ali, com a ajuda da minha esposa, a gente conseguiu fazer algo um pouquinho melhorado. Então, os nossos amigos costumam dizer assim, a maionese caseira é tão boa que dá para comer qualquer coisa, até com doce. De acordo com a preposição da lei que tornou o X-salada criciumense uma marca na cidade, o objetivo é reforçar o setor de lanchonetes do ramo, incluí-lo também em atrações turísticas na cidade e passar a seguir padrões, como a linguiça de Blumenau, o cachorro-quente de Sorocaba, e tornar mais atrativo e atiçar a curiosidade de quem visita Criciúma. Com gostinho, sem gostinho, no almoço ou no jantar, na lanchonete ou em casa, o X-salada criciumense tem a marca e a cara da cidade. Olha, o X-salada parece ser delicioso mesmo, hein?
E vamos mudar agora de assunto para falar sobre saúde. Um estudo da Fiocruz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, indicou um potencial risco de doenças relacionadas ao estresse térmico. Altas temperaturas, praticamente um sol para cada um. Tá difícil para todo mundo. Como lidar com tanto calor? Com os termômetros lá em cima, muitas vezes a saúde fica abalada. Muito ruim mesmo, porque aí a pressão sobe, a gente passa mal, mas aí seja a vontade de Deus, né? Como é que tem feito diante dessa situação, desse calorão? Às vezes fica estressado assim no dia a dia, sente aquela coceirinha no corpo, essas coisas assim? Fica. É que eu ainda tô na menopausa, sabe? Eu suo mesmo, meu Deus, tem que tomar banho o tempo todo. Aí que piora a minha situação. Aí que piora muito. Assim, tá calor, mas é melhor do que o frio, porque o calor você consegue ir na piscina, consegue ir no rio, se refrescar, né? É uma praia, agora mesmo eu tô chamando um picolézinho para se refrescar, é bom. Mas não traz nenhum problema assim na questão daquele estresse, não se sente mais estressada não? O corpo às vezes dá aqueles problemas maiores devido ao calor? Sim, às vezes a gente sente um mal-estar, né? Mas nada que um banho refresca, né? Tá complicado, tá quente demais, mas a gente tem que tomar muita água aí para tentar ver se ameniza. No dia a dia, quais os efeitos assim no corpo que você sente devido a esse calor? Não, o cansaço é demais. O cansaço, e na minha atividade mesmo, que tem que, às vezes a gente vai para o interior, é distante, você sai, o carro não vai no local, você tem que ir a pé, aí é muito quente e desgastante. Dor de cabeça, o corpo fica pesado, né? Você só quer deitar, a preguiça bate, né? Aí tomar banho, né? Pra ver se refresca e beber bastante água, né? O metabolismo fica alterado, né? Muito alterado. Fica lento, né? No caso, né? De acordo com Dayana, a filha dela é a que mais sofre. Assim no pescocinho, que ela é bem gordinha, aí junta aquele monte de carocinho, empola tudo. Aí a pulve chega a ficar esmurecida, que ela é elétrica, não para por um segundo. Quando eu vejo ela toda jururu, você já pode saber, e sua demais. As cabeças chegam a empolar aqueles carocinhos por causa do suor. Janiele é mãe do Ravi, de 1 ano e 4 meses. Os efeitos do calor são intensos no pequeno. Ele se irrita bastante, né? Aí no dia a dia assim é sempre bom, bastante água, né, para ele. Ele é bem estressadinho assim, como toda criança, né? Ele começa a espernear, quer tirar roupa, quer brincar com água, ele é desse jeito, ele, olha só. Com esse calor, esteja atento a uma condição denominada estresse térmico. Um estudo do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro concluiu que 38 milhões de brasileiros sofrem com este mal. De acordo com o médico pediatra e alergista, crianças são as mais afetadas. O estresse térmico é a quebra do equilíbrio entre a temperatura externa e a temperatura que o corpo da criança tenta manter através de alguns mecanismos. Quais são esses mecanismos que são quebrados quando acontece o estresse térmico? A criança tem menos glândulas sudoríparas do que o adulto. Essas glândulas, além de serem em menor número, também funcionam menos. O coração não tem a mesma capacidade de função que o adulto, então o sangue que é levado para a pele para justamente dissipar esse calor vai em menor quantidade. E 1% de desidratação na criança já faz com que a criança pare de suar. Então, é uma série de combinações que afeta principalmente crianças. Outros grupos também, como grávidas e idosos. Pais ou responsáveis estejam atentos aos sintomas. Podem aparecer erupções cutâneas, que são pequenas, o famoso brotoejo, que aparece ao redor do pescoço, tanto no tórax quanto nas costas, isso em crianças pequenas. Pode aparecer também na área de fraldas, a criança pode ficar com náuseas, com diarreia, com vômitos, com dores de cabeça. E um fator super importante para os pais não perderem em conta e sempre controlar é a cor e a quantidade de urina que a criança faz. Nos pequenininhos é fácil, é só olhar a fralda se a urina mancha a fralda ou não, geralmente fica transparente. Se manchar, é um sinal de que está com pouca hidratação, pode estar intermando, pode estar entrando em estresse térmico. Hábitos de proteção contra o sol devem ser adotados no dia a dia. Hidratar constantemente, oferecer água um pouco além do que é oferecido no dia a dia. Não esquecer nunca do bom e velho banho frio.
o banho frio diminui bastante a temperatura da criança e tem um efeito muito bom protetor contra o estresse térmico. A Fundação Oswaldo Cruz se tornou referência nacional no medicamento utilizado para portadores da doença de Parkinson. O repórter Anderson Nascimento, do Rio de Janeiro, traz os detalhes. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atestou a qualidade, eficácia e segurança do medicamento dicloridrato de pramipexol, utilizado para o tratamento da doença de Parkinson, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz. Ele passou a ser referência nacional para qualquer laboratório que tenha interesse em produzir a fórmula no Brasil. Segundo a Fundação, esta designação proporciona segurança aos profissionais de saúde e aos pacientes que fazem uso da medicação por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. Para garantir esta autonomia nacional na produção do medicamento contra o Parkinson, a Fiocruz já havia feito uma parceria com a farmacêutica alemã Boehringer Ingelheim e anunciou que, para implementar a produção em escala industrial, o Instituto envolveu a expertise de diferentes setores, como o Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, o desenvolvimento de embalagens, além das áreas de controle da qualidade de produção, entre outras. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que mais de 200 mil pessoas convivem com a enfermidade no Brasil. E o medicamento oferece benefícios ao paciente, uma vez que estabiliza a doença e proporciona melhor qualidade de vida. O Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais frequente no mundo, atrás apenas do Alzheimer. No mês que inaugura a estação mais quente do ano, a luta contra o câncer de pele simboliza o Dezembro Laranja. Sol, calor, praia. No verão, a diversão é garantida, mas os riscos à saúde também. Nessa época é preciso redobrar os cuidados, especialmente com a pele. Daí a campanha Dezembro Laranja, para a conscientização e prevenção desse tipo de câncer. O câncer de pele é uma lesão que aparece na pele, pode ter fator genético ou pode desenvolver pela exposição solar. Uma pinta diferente, verrugas, manchas, tudo isso pode indicar a doença. O paciente passa em consulta, a gente avalia toda a pele dele com essa lupa, que aumenta 2 vezes a região, para a gente ver se tem alguma lesão suspeita na camada mais superficial da pele ou não, para depois a gente avaliar com o dermatoscópio. A gente avalia essa lesão através de 5 fatores. A gente vê se ela é assimétrica, a gente vê as bordas dessa lesão, a cor, se ela tem um diâmetro muito grande ou não, e a evolução. Se confirmado o diagnóstico por meio de uma biópsia, o tratamento pode incluir cirurgia, radioterapia e quimioterapia. A partir do momento que a gente faz o diagnóstico, se for um câncer maligno e há necessidade de fazer uma abordagem maior, se tem metástase, aí a gente já manda para o oncologista e o oncologista vai dar todo o segmento no tratamento. Se realmente o câncer vai ter que fazer quimioterapia ou algum outro tipo de tratamento mais agressivo, mas o mais importante é o paciente se conscientizar disso e fazer o diagnóstico precocemente, para que esse câncer não evolua e não chegue a ter metástase e atinja outros órgãos. O câncer de pele é o tipo mais incidente no Brasil, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. A cada ano, 185 mil novos casos são diagnosticados no país. Um número alarmante que pode ser reduzido com prevenção. Usar o protetor solar todos os dias, não é usar só quando vai na praia, tem que usar o protetor solar todos os dias, mesmo em dia nublado, em dia chuvoso, porque qualquer tipo de luz visível tem radiação. Então o paciente tem que prevenir e usar o protetor. E veja a seguir. Atletas brasileiros são reconhecidos em premiação da Panam Sports Awards. E ainda, regras para a aposentadoria sofrem alterações a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Nós voltamos em instantes. Até já! A maioria dos jovens brasileiros sonham entrar na faculdade em 2024. E diferente do que muitos imaginam, a modalidade presencial ainda é a de maior interesse.
A 5ª edição da pesquisa O que os alunos realmente pensam sobre o ensino superior, realizada pelo Instituto Semesp, Centro de Inteligência Analítica, mostra que 80% dos jovens brasileiros pretendem entrar em uma universidade no ano que vem. Para 40% desses entrevistados, encontrar um emprego na área de atuação é a maior motivação para iniciar uma graduação o quanto antes. 26% deles responderam que buscam por uma mudança de vida. As áreas de atuação mais procuradas são saúde, 28%, negócios, administração e direito, 17%, computação e tecnologia da informação, buscadas por 13% dos entrevistados. No Brasil, os vestibulares já começaram e muita gente espera entrar em uma universidade pública. Só que a grande maioria deve ingressar nas particulares. Porém, muitos dependem do financiamento estudantil para entrar no ensino superior em 2024. Diante disso, outro levantamento realizado pela plataforma do Pra Valer mostra que mais de 860 mil pessoas buscaram pelo financiamento esse ano, aumento de 28% em relação ao ano passado. 65% dos entrevistados nessa pesquisa afirmaram não conseguir ingressar na universidade sem algum tipo de auxílio e 30% ainda vão solicitar bolsa da própria instituição. E tem estudantes que também esperam contar com a nota do Enem para facilitar o ingresso à faculdade, né? A gente lembra aqui que essa última edição do Exame Nacional do Ensino Médio teve aumento de cerca de 13% no número de inscritos em relação ao ano passado. E olha só essa história. Um menino amazonense de apenas 10 anos de idade foi aprovado no vestibular da Universidade do Estado do Amazonas e conseguiu uma vaga para o curso de licenciatura em matemática. Acompanhe. Luan Gabriel Aguiar Gama tem apenas 10 anos e acabou de terminar o 5º ano do ensino fundamental. Mas apesar da pouca idade, o mini gênio sonha alto. Luan é apaixonado por geografia e matemática. O amor pelos estudos é seu companheiro desde o berço. Quando tinha apenas 3 anos de idade, ele já sabia ler e, aos 4 anos, começou a resolver suas primeiras operações matemáticas, para a surpresa de toda a família. As boas notas na escola e a vontade de estudar fizeram com que o garoto se inscrevesse em um cursinho preparatório para vestibular. Após estudar o ano inteiro, o menino realizou a inscrição na prova da universidade apenas para testar seus conhecimentos. Mas de tão inteligente que é, o que era apenas um teste virou aprovação. Sua nota final foi de 46,197, condição que lhe rendeu a 13ª posição entre os vestibulandos. Na redação, o menino deu um show e falou sobre a democracia. De acordo com avaliadores, ele explicou perfeitamente o sentido da democracia e falou sobre a crise da democracia contemporânea e até citou uma autora super renomada. Agora a família do menino está ansiosa para saber se ele poderá fazer o curso, já que, segundo regras da faculdade, o candidato precisa ter concluído o ensino médio para poder ingressar no meio acadêmico. Mesmo se não conseguir ingressar na faculdade neste momento, Luan sabe que, com muita dedicação, poderá repetir o feito no futuro. O Panam Sports Awards, uma premiação que coroa os atletas que foram destaques nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, ganhou tons de verde e amarelo, mesmo ocorrendo em Miami, nos Estados Unidos. O evento distribuiu mais de 50 indicações e o Brasil levou 3 troféus para casa. Rebeca Andrade conquistou 4 medalhas na ginástica artística e na ginástica rítmica. Maria Eduarda Alexandre foi a vencedora na categoria para atletas que haviam se destacado há 2 anos nos Jogos Parapan-Americanos.
Já o nadador paralímpico Douglas Matera venceu como melhor atleta do masculino do Parapan. E agora, mudando de assunto, você já guardou um dinheiro para as compras de final de ano? A expectativa é que neste último mês de 2023 sejam arrecadados mais de R$1 bilhão só com as comemorações de Natal. Nas ruas, os consumidores estão prontos para gastar. Acabei de comprar um tênis, um óculos ali também. E o pagamento, você prefere sempre a prazo ou a crédito? Se tiver o dinheiro, é melhor comprar no dinheiro, né? Agora, se for a prazo, tem que comprar a prazo, não tem jeito. Calçado, bolsa nova, esperei o ano inteiro para isso. À vista, não, nada de ficar devendo o ano inteiro, Deus o livre. Presente, né? Para a esposa, para o filho, à vista. Porque é melhor, né? Você tem mais desconto, né? Você pode conseguir um desconto aí e aproveitar o final do ano também, né? Que as lojas estão doidas para vender, né? Mais é presente, né? Presente para a família, para casa, para a avó, para o avô, para a mamãe. É parcelado. Tá difícil à vista, mas na medida do possível a gente parcela. Uma pesquisa recente da FEComércio mostra que este final de ano vai movimentar R$1 bilhão na economia de Mato Grosso do Sul. Isso significa aumento de 17% se comparado a 2022. Este valor ele está separado entre Natal, presente de Natal, né? Comemoração de Natal e comemoração de Ano Novo. As pessoas estão mais propensas a comprar presentes de Natal do que comemorar o Natal. Mas os dois itens, né, são expressivos e tem também a comemoração do Ano Novo, que é expressiva em R$410 milhões, só a comemoração do Ano Novo. Se considerar só o Natal, serão R$595 milhões em circulação no estado. Fazem parte dessa lista de presentes roupas, calçados e brinquedos, o que explica a movimentação do comércio. As compras nas lojas físicas são preferência da maioria dos consumidores, 88%. E o pagamento à vista se destaca em relação ao crédito. O 13º salário também tem participação ativa nesse montante, conforme a pesquisa. O acréscimo de 37% dos gastos serão concentrados em festas familiares e viagens. Nós perguntamos o que o consumidor iria fazer com o 13º salário, né? Um pouco mais de 40% das pessoas irão receber o 13º, mas eles dizem que a prioridade é pagar contas, principalmente contas em atraso e também poupar. Mas quando o consumidor paga uma conta, ele libera crédito, né? E crédito é uma coisa muito importante nesse momento, né? Para fazer o retorno, né, aí nas compras a prazo, parcelada, apesar de que a gente não pode esquecer que os juros estão altos, né? Então o consumidor ele tem que ter essa preocupação também, se ele for comprar a prazo, que ele consiga parcelas que caibam no orçamento. A cesta de produtos para a ceia de Natal está mais cara em relação ao ano passado, mas a boa notícia é que dá para comemorar fazendo algumas mudanças no cardápio. Prateleiras lotadas e muitas opções, mas escolher os produtos do Natal deste ano ficou mais difícil. A dificuldade tem nome, o preço que só subiu. Eu estou dando uma olhada, pesquisando, porque eu percebi que houve um aumento muito grande nos itens que a gente usa para o Natal, né? Apesar da queda da inflação neste ano, a cesta de produtos para a ceia de Natal está quase 8% mais cara em relação a dezembro do ano passado, segundo o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC. Em 2022, o preço médio da cesta com 15 itens custava R$ 383,80. Agora está R$ 413,53. Ele que dá um toque especial na comida, o azeite foi o que mais encareceu. O aumento chega a 35%. Em seguida, vem o peru e o bacalhau, ambos com 15,5% de aumento. O azeite eu já não vou levar o extra virgem, vou levar um bem inferior, que é um bem parecido. Tá caro, hein? Bastante. Peru, bacalhau, nem pensar. Vou ter que